Muito bom dia a todos. Antes de começarmos a nossa apresentação, eu gostaria de saber se vocês estão vendo a minha tela e se vocês estão me ouvindo bem. Ok, muito obrigado. Pessoal, eu não. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Para quem assiste as minhas apresentações dia de semana, sabe que normalmente eu não ligo a minha webcam. Até porque é uma coisa mais rápida, é uma coisa mais técnica. Hoje, como é um webinar que nós temos um pouco mais de tempo para nós podermos conversar, eu vou deixar a webcam ligada. Qualquer problema técnico, se nós percebemos que o volume não está adequado, que a transmissão de áudio não está adequada, a gente desliga para que não haja intervenções na nossa apresentação. Tá ok? Bem, meu nome é Renato, eu sou arquiteto digital da TOTS na área de manufatura e normalmente eu faço as apresentações das soluções TOTOS de manufatura, e uma das soluções que nós abordamos é quanto ao planejamento de materiais. O planejamento de materiais sempre foi uma coisa muito desejada pelas empresas, mas sempre existiu uma série de entraves ou uma série de situações que às vezes não permitia que estas empresas pudessem colocar o seu planejamento de materiais dentro do ERP. E hoje nós vamos mostrar a nossa nova solução de MRP para que algum desses entraves, algum desses preconceitos possam ser retirados durante a nossa apresentação. Pessoal, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade para levantar a mão, para questionar, para perguntar. Se houver algum problema técnico, também fiquem à vontade para que vocês possam intervir na nossa apresentação. O quanto mais participativa for, mais rápido vai ser todo o processo. Tá ok? Então, vamos lá. O planejamento de produção envolve o planejamento de insumos e o planejamento de chão de fábrica. Hoje, nós vamos focar no planejamento de materiais. Nós vamos comentar todos os pré-requisitos de como a gente vai se preparar para chegar com os nossos cadastros, com a engenharia de produtos, com as informações, com as demandas, para que nós possamos municiar a empresa de tal forma que ela possa levar a cabo o que normalmente toda empresa quer. Toda empresa quer reduzir os seus estoques, toda empresa quer ter o material necessário para a produção necessária, e é isso que nós vamos falar hoje. Bem, o planejamento de materiais traz grandes benefícios. O primeiro benefício é ter estoques adequados. E só aí já existem vários desafios, e estes desafios eles são diferentes de empresa para empresa. Se você trabalha sobre encomenda, é uma forma de gestão de estoque. Se você trabalha conforme programação, é uma outra gestão de estoque. Se você tem produto importado, se você tem produto nacional, se o seu produto é perecível, se não é perecível. Então, gerir as necessidades de estoque são desafios muito grandes, onde o MRP, onde o planejamento de materiais vai ser uma grande ferramenta para que vocês consigam ter a visão clara do que eu vou produzir, do que eu necessito de estoques de produto acabado, do que eu tenho de programações de entrega, e fazer uma puxada
do produto acabado para os intermediários, para os insumos, onde toda esta cadeia de materiais vai ter suas quantidades, suas datas, seus lead times de entrega, sua quantidade de uso, sua perda natural de produção, para que, conforme a estratégia de planejamento da empresa, o sistema possa calcular de maneira adequada. Então, para isso, existe todo um trabalho em definir políticas de estoque mínimo, lead times, regras de compra, contratos de compra, para quê? Para que o sistema entenda a sua empresa, entenda qual é o tamanho do seu estoque, qual é o volume de inventário, qual é o giro que você deseja, para que vocês tenham estoques adequados para quê? Principalmente garantir que a fábrica ou que as vendas não parem. Bem, se eu sei o que eu preciso produzir, qual é a minha lista de materiais, o que eu tenho em estoque, o que eu não tenho e eu preciso comprar, eu consigo fortalecer a área de compras, né? Imagine que a ferramenta pode fazer um planejamento a longo prazo, 1 ano, 2 anos. Depois nós podemos fazer reprogramações em prazos menores, 6 meses, trimestres, e confirmações ainda menores. Imagine para uma área de compras poder ter uma ideia anual ou bianual dos materiais que serão necessários ser comprados, chegar para o fornecedor numa cotação ou num controle de parceria ou num contrato, falar, olha, fornecedor, a minha média de consumo nesses 2 anos vai ser de, sei lá, várias toneladas de materiais. Destas várias toneladas, qual é o valor? Qual é a condição? Eu não estou falando de uma entrega pequena, eu estou falando de um planejamento a longo prazo com uma quantidade expressiva, normalmente, de materiais, para que nós possamos entrar num acordo de cadeia de fornecimento. Além de poder dar uma visão para o seu fornecedor a longo prazo do que você vai comprar, de quais são as suas necessidades, você pode trabalhar com ele para reprogramações em tempos menores. Você ajuda o seu fornecedor a entender que ele pode fazer um planejamento a longo prazo, que você consegue ajustar essas necessidades a médio prazo para que ele se programe nas compras dos insumos do próprio fornecedor, no seu planejamento de produção, nas suas regras de entrega de material e fazer confirmações a curto prazo para que ele possa ajustar o chão de fábrica dele, para que ele possa controlar as suas compras e as suas revendas. Então, você garante que a comunicação entre a área de compras e a área do seu fornecedor seja muito clara, seja muito planejada. E com isso, se eu sei o que eu vou vender, o que eu preciso de estoque acabado, quais são os meus materiais, isso levou a uma compra mais planejada, eu tenho uma saúde financeira da empresa mais estável. Eu consigo entender que eu tenho que vender, eu tenho que produzir e para isso eu tenho que comprar. Se eu tenho um tempo médio de produção e entrega, se eu consigo acordar com o meu fornecedor um prazo de pagamento acima desse prazo de fornecimento, eu consigo ter um fluxo de caixa positivo. Eu consigo talvez receber antes do que pagar, e isto ajuda na gestão completa da empresa. O planejamento de produção, ele tem ganhos para todas as áreas da empresa. Os mais diretos envolvidos, por exemplo, o planejador de materiais. Para o planejador de materiais conseguir fazer um planejamento rápido, fazer um planejamento correto, garante que ele não vai ter que ficar apagando incêndios, que ele não vai ter que ficar pedindo favor a outros departamentos. Ele garante uma qualidade de trabalho muito melhor. Então, com isso, se o planejador tem uma ferramenta que permite que ele avalie a demanda, avalie um tempo de produção, que replaneje, que dê uma visão clara das necessidades, ele tem respostas, ele tem controle sobre o processo, ele consegue entender o que está acontecendo e, a partir daí, mesmo em uma situação emergencial, saber os impactos em cima disso, né? A vantagem de
Ter um planejamento é que, sabendo que existem pontos fora do planejamento, são pontos fora. Não é que eu não tenho planejamento e é mais um problema que eu tenho que ver. Não, eu tenho um planejamento, que normalmente acontece de uma forma clara, de uma forma continuada, e que, às vezes, eu tenho um ponto fora da curva que eu tenho que ajustar, que eu tenho que dar uma resposta para a minha gerência, para a minha direção, mas é um ponto específico do meu trabalho. Para a gerência de produção, se eu tenho uma confiabilidade no meu planejamento, se o que eu vou comprar, se o que eu vou estocar, se o que eu vou produzir está de acordo com as necessidades da empresa, eu tenho, primeiro, um tempo maior de gestão, eu tenho uma tranquilidade maior nos dados, porque são dados confiáveis. Se eu estou com dados confiáveis, eu consigo ter uma manutenção planejada, eu consigo ter um estoque sendo movimentado de forma adequada, eu tenho uma área de compras mais tranquila, eu tenho um financeiro, uma área de vendas, onde todos estão sendo beneficiados. O gestor para de ter que ficar toreando com as outras áreas para que ele possa agir vendo melhorias continuadas, reduções de custos, evolução de processos, gerir os nossos recursos da melhor forma, inclusive trazendo feedbacks do próprio ERP, né? O mundo muda, a empresa muda. Será que os nossos tempos são os mesmos? Será que os nossos objetivos, que as nossas estratégias estão alinhadas? Se o gerente tem tempo, ele consegue avaliar isso até para que ele venha para a alta direção da empresa ou para o diretor industrial e ele proponha uma melhoria continuada do processo. Que eu possa reduzir estoque ou aumentar estoque ou ajustar os meus estoques, visando que a experiência do cliente seja a melhor possível. No final, o que nós queremos é que aquele cliente que gerou a minha demanda, que tem uma expectativa, receba o produto dele. E receba isso com o menor custo possível e que eu consiga ter um fluxo de caixa equilibrado, para garantir que a empresa inteira esteja trabalhando de uma forma mais tranquila. Eu sei que falar isso parece meio óbvio, e é óbvio mesmo. Às vezes é a apresentação do comum. Todas as empresas querem isso. Mas como é que a gente chega nisso? Como é que nós conseguimos ter condições para saber o que eu tenho, ou o que eu preciso de produto acabado, o que eu tenho de intermediários, o que eu tenho de matéria-prima? Como é que eu vou gerir estas informações para que eu tenha o material certo, na quantidade certa, na data certa? Olha, eu consigo isso através de dados, eu consigo isso através de cadastros. E esses cadastros dentro do ERP são cadastros vivos. Não é porque eu cadastrei o meu produto há 10 anos atrás que aquele produto se comporta da mesma forma. Não é porque eu coloquei a minha matéria-prima de uma determinada maneira que ela continua igual. Talvez não continue. O lead time pode ser diferente, o custo pode ser diferente, o custo-benefício pode ser diferente. O meu produto acabado, o que eu fabrico, pode ter tido modificações. Pode ser que eu tenha uma máquina mais moderna e meu lead time é menor. Pode ser que eu tenha uma empresa mais eficiente hoje, porque eu coloquei um Lean Manufacturing, porque eu coloquei outros modelos produtivos, onde eu tenho que vir dentro do sistema e ajustar. Ajustar que hoje eu não faço uma peça de cada vez, e sim eu faço um agrupamento de peças em bateladas ou em lotes que me garante que eu consiga ter uma maior eficiência, que eu consiga ter um lote econômico mais adequado ao meu processo. Os dados do ERP são fundamentais. Se eu fiz um ótimo cadastro há 10 anos, foi um ótimo cadastro há 10 anos. Eu preciso revisitar os meus cadastros, seja o cadastro de insumos, de matérias-primas, de produtos intermediários, de produtos acabados, de materiais de embalagem, e também revisitar a minha estrutura de produtos. É na minha lista de materiais, é na Bill of Material, é no roteiro de lista de materiais, é na formulação, é na receita que eu tenho o conhecimento
dos itens que são necessários para que eu possa produzir o meu produto acabado, o produto que eu vou entregar para o meu cliente. E este controle, esse cadastro da engenharia de produtos, vai fazer uma grande diferença no tipo de produto que eu tenho. Se eu tenho um produto que ele tem opcionais, se eu tenho um produto que ele tem alternativos, se eu tenho um produto que tem componentes que vão modificar ou vão ser modificados com o tempo, eu preciso controlar a vida do produto, o ciclo de vida dele, que revisões ele tem, que mudanças que ele teve naquele período. Aquele produto acabado, ele é formado por quais componentes e quais são as características daqueles componentes. E os intermediários, os conjuntos, os semi-acabados, como eles devem se comportar quando eu vou fazer o meu planejamento de materiais, que eu vou fazer a explosão de materiais, né? Então, a primeira coisa é ter uma ferramenta que me garanta ter dados relevantes à minha empresa. Se eu tenho alternativos, onde eu coloco? Se eu tenho opcionais, onde eu coloco? Se eu vou fazer substituições de componentes, onde eu faço isso? Como é que eu mantenho esse conhecimento de forma adequada para que isto me ajude no meu processo de planejamento de materiais, né? Todo o planejamento de materiais, ele vai ser baseado, primeiro, o que eu tenho em estoque. Eu tenho estoque de acabados, eu tenho estoque regulador, para quando é esse estoque? Né? Já está comprometido? Não está comprometido? Qual é a minha lista de materiais? Como é que foi estruturado o meu processo? Se eu tenho um roteiro de produção, se eu sei onde em cada etapa que entra aquele material, eu preciso entender isso, né? Se eu tenho uma produção muito rápida, talvez isso não seja significativo, mas se eu tenho uma produção um pouco mais lenta e demora 15, 20 dias para eu agregar um componente, 20 dias de estoque podem ser usados para melhorar o meu fluxo de caixa. Então, eu tenho que entender tudo isso. Depois, eu tenho que analisar as demandas da minha fábrica. Eu trabalho com pedido de vendas, eu trabalho com empenhos para projetos, eu tenho plano mestre de produção, eu tenho previsão de vendas. Como é a minha gestão de materiais? De onde eu sei o que eu preciso produzir? Quanto eu preciso produzir? Para quando eu preciso produzir? E sabendo quais são as minhas necessidades, o que o meu cliente quer, quando ele quer, como ele quer, e sabendo meus saldos em estoques, minha lista de produção, eu posso empenhar os materiais no meu estoque, ajudar a minha área de logística interna. Logística, eu preciso desse material nessa data, nesta máquina. Abrir as ordens de produção para que a fábrica depois, num segundo momento, consiga sequenciar aquilo lá, organizar a produção da melhor forma. E se tivermos que comprar algum material, que isso seja comprado ou solicitado de forma automática. A nossa nova ferramenta de planejamento de materiais, a nossa nova ferramenta de MRP, ela faz toda a avaliação dessa massa de dados, ela traz todas essas informações para uma camada específica de cálculo, através de APIs, através de agendamentos, para que nós possamos ter uma fotografia clara da empresa no momento do planejamento. E é aí que nós trouxemos uma nova tecnologia para dentro do nosso MRP. Eu uso o RP como um repositório de dados, como container dos meus saldos, das minhas necessidades, e trago isso para uma camada de cálculo extremamente rápida, onde nesta camada de cálculos eu vou depois retornar para dentro do RP falando, olha, compras, eu preciso disso, estoque, eu preciso daquilo, com a produção, eu vou ter estas ordens de produção. Então, nesta nova tecnologia, o ERP,
inicia como um repositório de parâmetros, configurações, dados. Isso é levado para um motor extremamente eficiente de cálculo, para que depois ele retorne para a estrutura da empresa, distribuindo as informações, o que é de produção, o que é de materiais, o que é de compras. E para isso, a nossa gestão de demandas foi atualizada. Aqui dentro em atualizações, na parte de... Só um minutinho. Opa. MRP, demandas do MRP. Aqui houve uma alteração bastante interessante, porque nós centralizamos os vários tipos de demandas que uma empresa pode ter. Então, se eu tenho pedidos de venda, se eu trabalho com pedidos de vendas ou encomenda, se eu trabalho por uma carteira de previsão de vendas ou um S&OP integrado com o nosso RP, se eu trabalho com plano mestre de produção, ou se eu tenho colocações manuais daquilo que eu vou produzir, numa única tela eu consigo ter as visões claras de uma empresa que trabalha por encomenda, de uma empresa que trabalha para estoque, de uma empresa que trabalha conforme programação, de uma empresa que trabalha via projetos, sabendo de onde veio essa necessidade, o que eu necessito, quanto eu necessito e para quando eu necessito. Nós garantimos que qualquer segmento de gestão de negócios das demandas de materiais podem ser trabalhadas na ferramenta. Depois disso, que eu sei quais são as minhas demandas de materiais, o sistema vai trazer aqueles dados para uma fotografia clara e atual do nosso processo, para que nós possamos gerar os nossos cálculos. Então, aqui em integração, o sistema vai sincronizar todos os nossos registros. E aqui vocês vão perceber a velocidade do processo. Tá? Eu tenho uma base de demonstração de mais de 2.000 itens de análise em cima disso. Estruturas de produtos, indicadores de materiais, pedidos de compra, saldos em estoque, que ele vai trazer essa massa de dados para mim. Aqui existe uma grande diferença, muitas vezes, quando eu falo ou quando eu comparo a ferramenta com uma planilha eletrônica. Não é simplesmente um cálculo de necessidade de materiais. Eu estou avaliando os produtos e os critérios do meu produto, estoque mínimo, estoque máximo, lote econômico, lote mínimo, lead time, e informações específicas daquele produto. Tem lote, tem rastreabilidade, tem número de série, qual é a lista de materiais que compõem cada um dos meus produtos. A base de demonstração não é muito grande, a minha base de demonstração gira em torno de uns 3 níveis, mais ou menos uns 10 materiais para fazer alguma produção. Qual é a versão da minha produção, quais são os componentes de compra, quais são as minhas demandas, solicitações de compra, saldos de estoque. Ele avalia a empresa, ele avalia a gestão de materiais necessários à produção. Não é simplesmente fazer um cálculo de lista de materiais. E nessa avaliação, nesse processo em que eu estou trazendo informações, ele pode me indicar se existe um possível problema. Acontecem problemas. Mas, de novo, se eu tenho um planejamento adequado e se eu tenho um problema pontual, qual é esse problema pontual? E se eu tiver que corrigir aquele problema pontual, o sistema vai me dar todos os detalhes do que eu tenho que fazer. Então, eu sei que é uma situação na estrutura, que eu estou com uma pendência. Qual é o produto que está com problema? É o 01 R20 PRMD 30, que eu sei que tem um atributo que não foi ajustado. Eu já poderia ter ajustado isso há bastante tempo, mas eu até deixei de propósito, não foi iniciado de propósito, mas é legal, porque às vezes o engenheiro de produção fez um pequeno ajuste, esqueceu um campo, fez uma alteração, que o sistema vai verificar, que ele vai analisar em cima disso, tá ok?
Nós temos uma pergunta aqui do Denis. As tabelas que estão como schedule, elas não realizam sincronismo quando peço para fazer? Somente se eu montar o schedule no configurador? Denis, sim, você tem que fazer o agendamento dentro do módulo de PCP, né? E também tem que ajustar os schedules no configurador. Tá? Hoje você tem essa característica, já é uma característica que nós percebemos que deve ser melhorada. No momento atual, sim, você faz o schedule e o ajuste no PCP e no configurador. E diria que curto ou médio prazo, nós vamos trazer um pouco mais de simplicidade nesse processo para que isso fique mais tranquilo. Fez o agendamento, schedulou, né, de forma adequada, esse processo de sincronismo que eu fiz não é necessário. Eu faço o processo de sincronismo para mostrar a apresentação para vocês, mas você está correto. Neste momento, ainda é necessário que eu faça o processo no configurador e o processo no PCP. Tá ok? Bem, agora que nós fizemos a integração e já sei qual é a fotografia dos meus dados, eu vou calcular os meus materiais. Eu vou pedir para que o sistema faça os cálculos para mim. E aqui eu também tenho uma diferença bastante interessante das versões anteriores. Primeiro, eu posso deixar um cenário de demanda pronto e preparado para eu poder utilizar. E neste cenário, já deixar tudo devidamente configurado. Quando eu vou começar, quando eu vou terminar, se eu quero considerar demandas, logs já processados, se eu quero ir direto para o resultado final. Para a nossa conversa, eu vou passar rapidamente por cada uma das etapas, para que a gente veja e depois eu faço um processo como seria o dia a dia do planejador. Então, o planejador chegou, já definiu qual é o planejamento, qual é o período, desliguei para ele ir direto para o resultado final, ele vai para o passo 2, que é como é que eu quero planejar a minha produção agora, ou os meus materiais agora. Eu quero diário, semanal, quinzenal ou mensal. Como eu posso fazer várias rodadas, eu poderia fazer um planejamento mensal por 24 meses para ter uma ideia de material comprado para que eu possa conversar com o meu fornecedor. Eu posso ter avaliações mensais para 6 meses ou quinzenas para 6 meses para que eu possa colocar uma programação para o meu fornecedor. E posso fazer confirmações para 7 dias, ou 10 dias, ou 15 dias, para que eu possa aí formalizar os meus períodos. Então, você tem total controle desse tempo que você vai fazer o seu projeto de análise, de simulação, de avaliação e das confirmações. Entra um ponto novo aqui, que é o horizonte firme. O horizonte firme é um momento da empresa que eu não quero fazer ajustes. Eu fiz o meu planejamento anual ou bianual dos materiais que eu tenho que conversar com o meu fornecedor. Eu fiz o planejamento semestral das compras colocadas ou confirmações de compras colocadas do planejamento que eu fiz anteriormente. E mensalmente, né, mês a mês, eu faço os ajustes na minha fábrica, o consumo de material, os ajustes de entrega para o meu estoque, as compras, né? Só que eu quero que na próxima semana, deste um mês, a semana próxima eu não quero que mude. Por quê? Porque eu já sequenciei a minha fábrica, eu já organizei os meus setups, eu já preparei minha movimentação interna, então eu não quero que isso modifique. Este horizonte firme vai nos ajudar para que eu possa ter uma parte nesse planejamento que eu não faça modificações. O deles faz a seguinte pergunta. Importação de demandas possui o mesmo critério do PMP, produção para estoque, previsão de vendas, somente manda produzir a diferença abatendo vendas? Ou este campo é meramente informativo? Se for manual ou importado, o CSV, qual é a tratativa? Denis, daqui a pouco nós vamos dar uma olhada em que, na realidade, é você que vai definir isso. Por quê? Quando
eu estou fazendo o meu planejamento. Quando eu vou fazer a seleção ou quando eu vou definir os parâmetros, eu vou falar se eu quero aglutinar, se eu quero somar, se eu quero complementar ou se eu quero consumir. Então imagina que você tem um plano mestre de produção, você já definiu o que vai para o seu estoque e isso não está ligado a nenhum cliente ainda, e eu estou recebendo pedidos de vendas. Como é que eu quero que o sistema reaja? Eu quero que ele consuma o meu plano mestre de produção conforme os pedidos colocados e ele não agrega, ele só vai dando nome aos componentes e caso eu não tenha um PMP adequado, ele vai aumentar o PMP? Isso é uma forma de analisar. Outra é, não, eu vou produzir isso. E se eu tiver uma encomenda, eu vou acrescentar. Isto são regras e parâmetros que você coloca dentro da ferramenta, tá ok? Então você pode definir se ele consome o que o PMP definiu ou se ele agrega naquele plano mestre para que ele possa ter um aumento ou um acréscimo dos itens de produção, tá ok? A gente vai dar uma olhada nisso daqui a pouquinho. Na terceira etapa, no estoque, como é que eu quero controlar os meus estoques? Eu tenho produto meu em terceiros para um tratamento de superfície, para uma pintura, para algum tipo de acabamento, alguma coisa? O que eu quero que ele faça com aquilo? Eu quero que ele some, eu quero que ele não some, o que eu quero que ele faça? E os materiais de terceiro estão em meu poder? Hoje é muito normal que às vezes o cliente te mande a matéria-prima, te mande um componente, e esse componente ele é agregado e você faz a prestação de serviço, você faz uma produção como serviço. E o meu estoque de qualidade? E os meus bloqueios por lote? Como é que fica o meu estoque de segurança? Tudo isso, pessoal, é passado em detalhes, com calma, no nosso momento de implantação ou nossos treinamentos, tá? Para quê? Para que você consiga identificar, tem empresas que não tem material fora dela. Até o tratamento de superfície é feito numa unidade da própria empresa, num galpão, né? Às vezes até isolado, para que não tenha contaminações em cima disso, e outros não. Tem empresas na área de móveis, por exemplo, que recebem tecidos que vieram do cliente, que vieram da empresa que eu vou participar. Hoje, a indústria 4.0, hoje, pensar na indústria como um prestador de serviço de fabricação é uma coisa natural. E o sistema tem que permitir que essas regras sejam devidamente colocadas. Na quarta etapa, como é que eu quero que os documentos sejam trabalhados? Se eu vou calcular, se eu sei pela demanda quais são os meus produtos acabados, se eu calculei os meus intermediários, se eu calculei as minhas matérias-primas, como é que o sistema vai trabalhar na solicitação de compras? Ela vai fazer por item, né? Ela vai aglutinar ou ela não vai aglutinar? Nas ordens de produção, dentro do período, ela junta numa única ordem de produção ou ela mantém as ordens de produção separadas dentro do período? Como é que ele vai aglutinar as demandas de materiais? Ele aglutina? Não aglutina? Tudo isso é estratégia da sua empresa. O planejador, junto com o gerente, com os gestores, vão definir, olha, dentro de um período, melhor que eu aglutine as ordens de produção, porque eu tenho um setup único. Outras não. Não, 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 calma. Eu quero que elas, cada uma seja uma, mesmo que eu tenha mais setups, eu tenho entregas menores, lotes menores, eu tenho um faturamento não aglutinado, eu consigo receber sempre o valor que eu estou produzindo. Ah, mas e o tempo de setup? Aí usa SMED, usa outra tecnologia para esse tipo de coisa. Então, a ferramenta, a nossa solução, vai permitir que a estratégia da empresa seja colocada aqui dentro para que os documentos sejam gerados de forma adequada. Na próxima etapa, na etapa 5, aqui, o que eu vou levar em conta? Eu vou levar em conta pedido de vendas, previsão de vendas, plano mestre de produção, empenhos. Renato, nesse momento eu só quero fazer uma análise do que eu coloquei de forma manual. O meu diretor chegou para mim, eu acabei de fazer o planejamento, rodei o meu planejamento faz 5 minutos. O meu diretor fala: olha, se eu colocar um pedido de vendas nessa quantidade, eu tenho material? Qual é a minha capacidade? Qual é a data prevista de entrega desse produto? Eu posso
usar o planejamento que eu fiz e só fazer um complemento de forma manual para que o sistema identifique. Tá, eu tenho material? Tenho. Está reservado? Não, então eu posso consumir. Não, já está reservado. Se está reservado, é uma decisão interna da empresa. Eu tiro a reserva, eu mantenho a reserva, compro o material ou não compro, mas eu tenho como dar respostas, eu tenho como conseguir chegar para o meu diretor, chegar para o meu gestor e falar, olha, nesse pedido aqui, eu tenho esse e esse material que estão disponíveis, este aqui eu não tenho, está empenhado, mas é para uma ordem de produção daqui 2 semanas e a gente consegue fazer um ajuste, eu não tenho esse material que a gente tem que falar com o pessoal de compras para ver se consegue o material. Então, ele conseguiu dar os dados para que eu possa avaliar e ver, opa, eu tenho um gargalo, eu tenho uma situação que eu tenho intervenção. Em algumas situações, a intervenção é manual. Eu vou ver, puxa, eu preciso dessa matéria-prima, que era para daqui 15 dias, eu preciso para uma semana. Se eu quiser respeitar, se eu quiser trazer aquele pedido que o meu diretor está comentando, eu posso ligar para a área de compras, esse pedido número X para esta data. Você consegue conversar com o fornecedor para ver se ele me entrega? Olha, eu não preciso de tudo, tá? Eu estou precisando somente de 10, de 20. A hora que o comprador, mesmo numa situação emergencial, porque eu estou colocando um pedido a mais, vai para o fornecedor e fala, cara, eu preciso de uma ajuda. Nem que fosse só 10 peças, é mais fácil, às vezes, dele conseguir ter aquela resposta. Tá bom? Ó, mais uma pergunta aqui do Denis, tá? Se eu colocar no parâmetro de seleção apenas o código da demanda criada, deixando os outros campos de produto, tipo documento, armazém, sem preencher, o sistema faz análise de todos os produtos existentes, mas tem a necessidade de gerar apenas o produto envolvido na criação. Se você não modificar nenhum dos campos, ele vai fazer toda a análise, a não ser que você coloque um filtro para aquele único componente. Então, se você não fizer o filtro para aquele componente, ele vai calcular o todo. Depois, que a gente vai falar daqui a pouco, na geração do documento, ali na geração você pode falar, olha, daqui desse planejamento, eu só quero este material ou este período, e aí você consegue contornar essa situação. É só você que vai conseguir nos dizer qual é a melhor forma, tá ok? Mas sim, você tem a possibilidade de já deixar os filtros, os parâmetros, as necessidades em cima disso ou depois do cálculo feito, porque hoje o cálculo é muito rápido, né? Então, diferente da nossa solução anterior que levavam horas para fazer um planejamento, agora eu vou deixar aqui, ó, para pular para o processamento. Hoje, como o planejamento é muito rápido, você acabou de fazer o planejamento, eu quero analisar um outro item, eu quero analisar uma outra situação. Por ser uma ferramenta rápida, você consegue fazer essas análises em cima disso. Se eu colocar esse item aqui, o que vai acontecer? Se eu não colocar, tá? E isso vai depender de uma série de critérios. No meu caso, com os 2.500 itens que nós comentamos, ele já fez o cálculo para a gente, a partir daí o meu ticket, aquele cenário, aquele planejamento está pronto. E deste planejamento, aí eu venho com o resultado do planejamento e a geração dos documentos conforme critérios, conforme os filtros que eu definir. Então, você vai vir aqui, depois do cenário pronto, ele já calculou, ele trabalha dessa forma, né? Primeiro, ele vai gerar o cenário com todos os cálculos, com todas as integrações necessárias. Hoje, no dia 21/5, eu vou pegar aquele processo, vou vir aqui em consultar e eu sei, por exemplo, na minha matéria-prima 3 aqui, qual é o período de análise dos meus materiais, quanto eu tenho de estoque naquele período, como foi calculado, se foi diário, semanal, quinzenal, mensal, quais são as minhas entradas, saídas, saldos e necessidades naquele período que eu analisei e como é que isso está sendo distribuído. Está sendo distribuído por quê? Por uma ordem de produção, por uma ordem de compra, o que vai consumir aquele material. Se eu tenho materiais alternativos, quais foram substituídos em cima disso? Então, são todas situações de avaliação que o planejador,
que criou os seus cenários, que definiu os seus ambientes, agora ele vai falar, vamos confirmar tudo, vamos confirmar uma parte, vamos confirmar um item. Então você tem isso tanto no planejamento como depois na confirmação que você tem em cima disso. Tá ok? Aqui é um exemplo, nós estamos com vários cases, né, de uso, de experimentação da nossa ferramenta, que é um case onde, nesse case, é a primeira vez que nós rodamos o MRP com sincronização de cadastros, com cálculo, com geração de documentos, nós levamos no total 36 minutos, tá? Pessoal, qual o volume disso? O volume disso são mais de 40 mil ordens de produção, mais de 5 mil solicitações de compra. No segundo momento que a sincronização já estava pronta, eu só tive que fazer um ajuste, fazer uma outra simulação, eu fiz o processo em 16 minutos. Esta mesma empresa levava horas para fazer esse cenário. Então, você tem uma ferramenta rápida, flexível, que você pode garantir que vai tudo acontecer de maneira adequada. Tá ok? O Denis aqui coloca uma outra situação que é, não existe nenhum relatório que eu possa visualizar os cálculos realizados? Hoje não, Denis. É uma cobrança que eu fiz muito. Aliás, não só fiz a cobrança dos relatórios, como eu fiz a cobrança da tela também. Eu acho que a gente melhorou bastante, né? A gente consegue ter uma visão do que foi colocado no cenário, qual é o período, qual é a avaliação dos materiais, como essa avaliação dos materiais está distribuída pelos documentos. Eu acho que já deu uma melhorada, mas às vezes a resposta não está tão clara. Então já está em roadmap, deve sair nos próximos meses uma tela nova e relatórios que mostrem esses cálculos, tá? Isso já está em roadmap, já está sendo feito. Depois, se você quiser, eu vou deixar o meu contato, eu te passo o link da nossa tela de roadmap para que você veja direitinho onde vai entrar isso. Então, se você está com um projeto hoje de colocar o MRP, você vai precisar de um novo relatório, de uma nova consulta daqui um mês e pouco, talvez eu já esteja isso pronto para você. E aí eu já peço, inclusive para o pessoal da fábrica, quais são os nomes dos relatórios, quais são os campos, o que vai vir de consulta para você. Tá bom? Mas isso já está em roadmap sim, porque a gente percebeu esse gap no nosso trabalho. Tá ok? Legal. Denis, principalmente se você... Bem, pessoal, sendo TOTWARE ou não sendo TOTWARE, depois eu vou deixar o meu contato com vocês. O material que vocês precisarem, o apoio que vocês precisarem, talvez, se eu não for a pessoa mais adequada, eu passo vocês diretamente para os programadores, que talvez vão olhar um código-fonte, vão analisar uma necessidade específica de vocês. A gente vai dar todo o apoio para vocês poderem usar a ferramenta, porque é uma ferramenta que traz situações bastante interessantes. Tá ok? Bem, mantenha os meus dados, mantenha uma base de dados atualizada, tenha uma gestão de demanda centralizada, com integrações, com controles, com várias formas de trabalho, calculo as necessidades dos meus materiais, enxergando e tendo uma visualização clara do meu ERP. De novo, não é só um cálculo de lista de materiais, é uma análise de estoques necessários, comprometimento de estoque no período, análise de compras, fomento das áreas envolvidas, para que nós possamos ter a integração das áreas de uma forma mais completa e mais controlada. Só que o chão de fábrica ele é vivo, ele muda, né? Um produto pode cair no chão e pode ser perdido, uma máquina pode parar, um pedido de um cliente entrou de forma emergencial. Junto com o planejamento da produção, o controle da produção é fundamental. Trazer o que acontece na produção de forma rápida garante que eu, usando instrumentos, como no nosso caso, um aplicativo, que eu consiga iniciar uma produção, movimentar um material, incluir uma parada de máquinas, eu posso trazer o mais rápido possível o que está acontecendo na minha fábrica
para a minha área de planejamento, até para que eu possa replanejar e nesse replanejamento ajustar os processos, né? De repente, reavaliar por causa de uma máquina, uma redução de setup em outra situação, colocar um terceiro turno, eu preciso de agilidade, fluidez no meu processo. Para quê? Para que eu tenha gestão. É a partir de um planejamento adequado e o controle adequado da produção que eu tenho gestão para tomada de decisão. O app Minha Produção, ele vai permitir que, através de uma ferramenta Android simples, e isso acho que é o mais importante, hoje, eu não vou dizer que todas as pessoas estejam ou trabalhem de forma informatizada, mas todas hoje já têm um bom conhecimento de mobilidade. Então, é muito natural que o nosso operador de máquina, que o nosso colaborador tenha um aplicativo, tenha um celular, e ele consiga acessar o nosso processo de apontamento via um celular. Nesse momento, é importante que, primeiro, eu respeite as regras da empresa quanto aos critérios de apontamento, seja um apontamento mais simples ou um apontamento mais detalhado. Que eu garanta a segurança dos dados junto ao RP e junto à minha produção. Não adianta eu abrir o apontamento, eu usar tecnologias que eu não tenha controle de acesso, que eu não tenha controle do que está sendo colocado. O app ele traz facilidades naturais de uso de um produto que está vindo da sociedade para a indústria. Nós estamos vivendo um momento, a indústria 4.0 vive um momento em que a sociedade tem mais tecnologia que a empresa. A sociedade faz movimentações bancárias, pede comida, pede um carro, se comunica via um aplicativo. E agora a gente está trazendo isso para a indústria e fazendo isso de forma integrada. O que eu planejei de produção, do que eu preciso produzir, na datas que eu preciso produzir, que gerou os documentos de produção lá no planejamento, que o meu operador consiga ver isso para que ele consiga fazer os apontamentos adequados. Que ele consiga vir aqui de uma forma simples, ler uma ordem de produção que ele consiga inserir aquilo que é pertinente à empresa. Renato, eu só preciso de abrir a ordem de produção, saber a quantidade produzida e fechar. Está aqui, pronto. Não, eu estou num outro momento, Renato. Eu preciso saber qual o operador, qual é a máquina, data, hora, data início. Ajustem os seus formulários, garantam que o processo seja mais integrado, seja mais digitalizado em todo o seu processo. Por quê? Porque a jornada digital é uma realidade, né? Não dá mais para pensar numa indústria hoje que não seja digitalizada. Mesmo uma empresa mais manual, né? Uma empresa artesanal, você precisa saber o que seu cliente quer. Você precisa dar um orçamento para esse cliente, você precisa dar uma data para esse cliente, você precisa saber o que você vai consumir, o que você vai comprar, o que você está produzindo, quando você vai entregar. Então, é natural esta jornada digital. E nesse processo de jornada digital, a TOTOS está do lado de vocês, preparando helps, preparando blogs, preparando áreas para que vocês tenham a informação. Principalmente as soluções mais novas, elas estão com um trabalho de documentação muito forte. Qual é a proposta, quais são os cadastros, quais são os parâmetros, quais são os resultados, inclusive com exemplos de como vocês podem utilizar esses processos. Então, a digitalização da informação está disponível para vocês, para que vocês possam pesquisar, ler, conhecer tudo que eu passei para vocês aqui. A TOTOS, ela tem a responsabilidade, como fornecedora de solução, manter vocês informados do que ela pensa sobre indústria 4.0, sobre planejamento avançado da produção, sobre manutenções preventivas ou prescritivas, o que nós percebemos
nessa jornada digital da manufatura? O que vem pela frente? Como nós conseguimos estar do lado de vocês para que nós possamos oferecer um estoque melhor gerenciado, um chão de fábrica mais adequado, transformar dados, registros, apontamentos em informações, informações em conhecimento, conhecimento para tomada de decisão. Hoje eu já tenho toda essa cadeia? Não, mas eu estou trabalhando. Eu já tenho uma massa de dados muito controlada, eu estou trazendo a informatização através de aplicativos, através de coletores, através de MES, fazemos planejamentos agora muito mais rápidos e muito mais eficientes para que isso vire informação. Aonde? Informação no nosso Analytics, informação nos nossos gráficos, informação nos nossos relatórios, para que vocês possam tomar decisões. E em algum momento, num futuro médio, eu diria, a nossa inteligência artificial, a nossa Carol, vai trabalhar em cima disso para que nós possamos ajudar da melhor forma. Tá ok? O Luiz tem uma colocação aqui, ó. Tem alguma previsão para a descontinuação do MRP anterior? Luiz, não. Por enquanto, não. Tá? Eu conversei com o pessoal de engenharia. Então, nesse primeiro momento, nós estamos fazendo vários testes, nós estamos com vários pilotos, nós queremos deixar o processo novo amadurecer um pouco mais. Nós estamos ouvindo muito os nossos clientes que fizeram algum tipo de customização, que tem alguns processos específicos. Nós já tínhamos identificado a necessidade de um multiplantas e ela já está sendo construída também nessa nova versão. Então, nesse primeiro momento, não. Eu diria que a médio prazo, vamos pensar em talvez uma versão ou duas versões para frente, na versão 33 e na versão 35, devem se manter as mesmas soluções. Então, vai continuar o MRP antigo e o novo vai estar em paralelo. Conforme o novo se provar, além de rápido, além de inteligente, com todas as necessidades que o nosso cliente tenha, e ele tiver maduro, aí eu posso começar a preparar o descontinuamento da outro. Mas, por enquanto não. Por enquanto vão se manter os dois. Tá ok, Luiz? Bem, o que vem de novo? O MRP é uma das rotinas mais antigas que nós temos no ERP, né? O cálculo de necessidade de materiais já tem mais de 30 anos. É um modelo de processo antigo. Ele mudou o modelo de processo? Não. Basicamente não mudou. Entrou algumas coisas novas, entrou um limite de cálculo, entrou algumas características de acessórios, de opcionais, de alternativos, mas ele basicamente é o mesmo. O que ele mudou foi muito em sua velocidade. Só que ele tem que melhorar. Ele tem que melhorar sua tela de consulta, ele tem que melhorar os seus relatórios. Lembra que eu comentei? Entra na nossa tela de roadmap. Vai lá no site da TOTS, vai lá no blog, lá tem o acesso para o roadmap. Vê o que nós já colocamos de planejamento para as nossas versões das novas telas, das novas consultas, dos nossos relatórios, do MRP Multiplantas. E se ali não tem alguma coisa que é para sua empresa, ou se hoje você já tem alguma dificuldade no atual, coloca uma observação ali, sugere. De repente, olha, Renato, na minha empresa de tintas, eu precisava que fosse levado em conta critérios de sequenciamento por cor, por tamanho ou por alguma outra coisa já na parte de materiais. Coloca isso para a gente. Ah, mas Renato, eu estou na área de tecidos ou de confecção, e em confecção eu separo muito o que é compra do tecido para a coleção e a fabricação da coleção propriamente dita. Coloca isso. Nos ajuda a colocar um produto melhor para a sua empresa, né? Para o seu segmento. Por mais que a gente esteja ligado com vocês, que a gente dê a abertura, que faça apresentações, que esteja do lado de vocês, muitas vezes eu não consigo ter uma ligação tão direta ou tão detalhada. Aproveita, cobra, reclama, critica, sugere, tá? A gente pode fazer um trabalho bem bacana, tá? Aqui uma pergunta também do Luiz. O app produção é compatível com o antigo? O app produção ele é compatível desde a versão 25, então nós 25, 27,
que nós temos e ele é compatível sim com o MRP da versão antiga, tá? Então você consegue fazer todo o planejamento, a abertura de documentos e depois com o app você consegue fazer todo o apontamento para você. Pessoal, quanto ao app, eu sei que é um assunto bem interessante. Mensalmente nós temos um especialista que faz essas apresentações. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá? Luiz, se você falar agora, Renato, eu preciso hoje de mais detalhes do app Minha Produção, porque eu não aguento mais ficar trazendo papel, papel que eu não entendo, papel que chega atrasado, papel que eu não consigo ler. Eu preciso saber o que está acontecendo na minha fábrica para planejar direito. Depois eu vou deixar o meu contato e aí você entra, você fala comigo, a gente realmente é de verdade, tá? Nós queremos que a experiência de uso das ferramentas seja a melhor possível. Estamos trabalhando em cima disso, estamos tentando melhorar esse critério de sucesso dos nossos clientes. Nessa jornada digital, eu tenho blogs, eu tenho documentos, eu tenho help, eu tenho TDN, para quem gosta de ler, para quem gosta de manter atualizado. Só que talvez você esteja num outro momento. Renato, eu já li o que tinha para ler, eu já li o blog, eu quero isso, mas eu quero ou eu gosto de treinamento. Eu quero uma base teste, eu quero um instrutor, eu quero fazer exercícios, eu quero ter exemplos, eu quero simular para que eu tenha conhecimento e a partir daí eu traga isso para a minha fábrica, que eu traga isso para o meu cliente. Dá uma entrada lá na nossa TOTS Store ou passa um e-mail para o curso @totos, vê a nossa programação de treinos, dá uma olhada. Né? Hoje, algumas equipes que têm mais tempo, que conseguem ter a habilidade, estão colocando, implantando de forma autônoma as nossas soluções. Contem com a nossa área de treinamento para isso. Pessoal, eu vou pedir uma gentileza para vocês. Essa pesquisa não é do webinar, o webinar tem a própria pesquisa dele, mas essa pesquisa é muito importante para a área de manufatura, para que nós possamos evoluir o nosso conteúdo, para que a gente possa estar perto de vocês. Então, eu mandei um link aí no blog de vocês. É uma pesquisa bem rápida, é só clicar aí no link, para que vocês façam respostas bem rápidas. Para quê? Para que talvez no mês que vem, quando a gente for fazer um webinar de planejamento de materiais, a gente possa tratar de uma outra maneira. De repente, hoje você veio com uma expectativa, eu não cumpri a sua expectativa. Me ajuda que na próxima eu possa cumprir a sua expectativa. Puxa, Renato, hoje eu queria um webinar técnico, né? Cadê? O Denis, que fez várias perguntas para a gente, e de repente o Denis queria hoje um webinar técnico. Renato, eu queria ter parâmetros, eu queria saber por que eu tenho que ir lá no configurador, lá no scheduler, fazer isso dessa forma. Fala, cobra. Por quê? Porque nós podemos preparar. Foi a coisa de um mês e meio atrás, nós criamos um webinar técnico, que aí eu trouxe o pessoal da fábrica para falar. E a gente entrou em detalhes no produto. Puxa, Renata, era isso que eu queria. Fala com a gente, né? Coloca aí. A gente vai ler isso aí com calma, para que nós possamos ajudar da melhor maneira ou preparar da melhor maneira outros eventos que nós venhamos a ter, tá ok? Pessoal, o nosso tempo de 1 hora foi concluído, né? Foi muito legal e eu agradeço as pessoas que perguntaram, que participaram e agradeço também aquelas pessoas que, Renato, hoje não é o momento, não é a forma que eu trabalho. Eu sou assim. Eu assisto um webinar, eu assisto uma apresentação na hora. Às vezes eu tenho que pensar, eu tenho que consumir aquela informação para depois fazer uma pergunta. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, se você precisa de alguma coisa, tá aí, ó, renato.engelman@tots.com.br, pode me mandar um e-mail, se você precisar de um contato para implantação, de material, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. Em cima o meu celular, ou para me ligar, ou para o WhatsApp, eu já vou falando, tá? Quem me conhece, eu respondo mais rápido e-mail do que rede social. Por quê? Porque eu fico direto
ligado, vendo base de dados, vendo o que está acontecendo nas áreas de apresentação, e já está na tela do meu computador. Então, um e-mail ou alguma rede social interna da TOTS, eu sou obrigado a responder muito rápido. As outras redes sociais, eu respondo. E respondo rápido também, mas às vezes é um pouco mais demorado de um dia para o outro, tá ok? Pessoal, mais alguma pergunta? Mais algum detalhe que eu possa comentar com vocês? Bem, pessoal, agradeço a presença de vocês. Tenham um ótimo dia. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estou à disposição de vocês. Quem já assistiu às minhas grades semanais, precisou, a gente mantém como uma base muito boa de relacionamento e que nós respondemos e normalmente a gente responde com respostas bem assertivas. Tá ok? Muito obrigado, um ótimo dia para vocês, um excelente final de semana. Até logo, muito obrigado.